Meu nome é Soraya, Soraya Evangelista. Hoje eu tenho 53 anos. Eu tive o primeiro diagnóstico com 47 anos. Eu passei por 2 cânceres de mama. Na verdade, os 2 estavam simultâneos, mas foram tratados em épocas diferentes. Entendi. E aí, conta pra gente então, Soraya, como que foi isso, né? Assim, que a gente não pode fugir dessa história, né? Como foi os primeiros sinais, como que você descobriu? É um fator que eu acho muito importante falar sobre ele. Eu deitada, eu descobri que eu estava fazendo o autoexame, eu percebi que tinha um nódulo e que ele não estava muito pequenininho, ele estava bem volumoso já, eu já podia palpar direitinho. Isso foi em fevereiro, eu marquei um ginecologista, não fui por causa do meu trabalho. Meu trabalho, eu só tinha uma pessoa no guichê, que eu ficava no guichê, e eu não pude ir naquele dia. Marquei para março, também não fui por causa do trabalho. Foi só adiando. Marquei para abril, não fui por causa do trabalho. Quando foi em maio, eu tive um outro problema ginecológico e fui à noite, uma consulta. E lá eu comentei com o médico e pedi para fazer uma mamografia. Isso foi no início de maio, eu fiz a mamografia dia 10. O laboratório me pediu para repetir a mamografia no dia 14, eu fui lá, repeti a mamografia e nem por um sonho veio alguma coisa na minha cabeça. Paguei para lá, não fui buscar o resultado do exame. Quando a minha mãe foi ao médico, ao mesmo laboratório, no dia 31 de maio, eu pedi para ela aproveitar e pegar o exame para mim. Mentira! Então, na hora que eu abri, eu estava preparando para ir para uma festa de aniversário, que ia bombar. Eu abri o exame, eu vi lá 2,5. Aí eu percebi que estava grande, fiquei assustada. E para minha mãe não assustar mais ainda, eu falei, não mãe, essas coisas aparecem, fechei. Fui para a festa de aniversário, nem lembrei. Aproveitei, dancei, bebi, curti a noite inteira. Só que aí eu cheguei em casa e falei, nossa, tem que marcar o primeiro médico que eu encontrar. Encontrei um médico para segunda-feira, isso foi na sexta, depois no sábado, e marquei o médico para segunda-feira. Quando ele pegou meus exames, a minha mamografia, ele ficou bem assustado, ele tentou fazer a pulsão e não conseguiu no consultório. Aí eu comecei a perceber que o negócio era mais grave do que eu imaginava, porque eu já tive vários nódulos e que se desmancharam. Minha mama é uma mama densa, então eu já estava acostumada a perceber os nódulos e não tinha nada, era mama densa, então até então eu não estava assustada. Com a forma que ele tratou, né, que ele examinou lá, eu vi que a coisa era mais séria. Aí ele pediu para eu fazer a pulsão em um laboratório específico. E essa parte é muito linda também. Eu fui fazer a ultrassonografia para fazer a pulsão e a pessoa do exame, a médica que estava atrás, assustou com o tamanho e já pediu para o médico que iria fazer a pulsão analisar. E de longe eu escutei ele espantado falando, nossa, mas que tamanho, que coisa feia! E eu fiquei chateadíssima com o médico. Porque eu falei, nossa, como é que fala? E eu escuto o negócio assim, fiquei apavorada. Deu vontade de sair correndo, né? Sair correndo. Aí de imediato eles marcaram, eu acho que foi por 2 dias depois, alguma coisa assim, para eu fazer a pulsão. Então eu já cheguei lá com certa aversão, com certo receio daquele médico, mas foi o que eu consegui. Aí quando ele chamou, ele falou meu nome, eu entrei e achei a coisa mais linda o consultório dele. Cheio de imagens de Nossa Senhora, santos, sabe? Uhum. E eu me identifiquei, eu sou católica e me identifiquei. Sentiu acolhida. Senti acolhida. Quando ele foi fazer o exame, ele primeiro me perguntou que religião que eu era e perguntou se eu já tinha prestado atenção no Pai Nosso. Se eu sabia o que, né, o que era, como que eu fazia a leitura do Pai Nosso. E ele foi rezando
e fazendo a leitura do Pai Nosso comigo, aos poucos. Então eu me senti muito acolhida. Então toda aquela versão que eu tive, aquele, nossa, como que eu escuto uma coisa dessa? Desconstruiu. E ele passou a ser a minha referência. Ele se chama Dr. Lauri Pereira e ele passou a ser a minha referência. Tá? Só que ele me contou alguns casos positivos, né? Foi me dando uma esperança. Aí ele falou que não estava muito grande, que estava com um aspecto muito desfavorável, né? E foi me explicando tudo. E na isso foi na mama direita. E na mama esquerda tinha algumas microcalcificações. Sim. Que ele também, apesar ele me explicou que era uma areinha, colocou na parede para eu ver como se fosse uma areinha lá da parede, da parede mesmo, né, do cimento, e que ela estava um pouco irregular. Então que ele achava que eu também teria que tirar isso junto com a outra cirurgia. Sim. E eu fui para esse processo. Então, quando saiu o laudo, eu fui levar para o meu médico, para o meu mastologista, e ele não olhou para mim, sabe? Não olhou, simplesmente não olhou. Quando ele não me olhou, aí eu falei, o negócio é muito ruim, porque ele não me olhou. E depois eu perguntei a ele se ele lembrava disso, ele falou, senhora, eu não lembro, mas a gente primeiro espera que o paciente sinta alguma coisa. Mas aí ele não olhou, eu falei, deu positivo, né? Ele falou, deu. Então eu não precisei esperar que ele falasse, eu já concluí e facilitou a vida dele para ele me explicar algumas coisas, né? E ele também passou a ser um grande amigo, né? Porque eu tive coragem de falar um monte de coisa, né? E ele me acompanhou bastante. Então eu fiquei com esses dois me seguindo. Quando eu fui fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, eu recebi uma ligação no mesmo dia, falando que tinha um código errado no meu papel e que não poderia fazer as duas ao mesmo tempo. Isso foi na hora de sair. Me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que passar pelo processo 2 vezes. Eu liguei para lá, achei ruim, tentei falar com o médico para alterar, não teve jeito. Ou eu deixaria para fazer as 2 depois, ou eu faria uma e depois fazer a outra. E como uma estava maior, eu não tinha escolha. Exatamente, eu já ia te falar. Era uma opção que você, na verdade, não tinha. Não tinha. Então eu fui para a cirurgia sabendo que depois eu teria um outro processo para enfrentar. Que isso. Então foi muito desgastante. De todo o meu tratamento, foi a fase mais desgastante. Para você preparada, eu já tinha feito o agulhamento. Sim. Já estava com o agulhamento no jeito de fazer isso. Nas duas, porque na microcalcificação tem que ser com agulhamento que não dá para ver. Então já estava pronto. Sim. Sabe? Então foi um processo muito doloroso que eu sofri muito e que mais tarde eu até falei que eu iria recorrer, ia entrar na justiça, não para eu ter algum ganho, mas para mostrar que desgaste isso para um paciente, um código errado, um médico plantonista não podia chegar lá e alterar esse código, né? Para eu ter que passar pelo processo de novo, desgastante, para o hospital ter de novo, né? De novo, todo o procedimento de uma sala de cirurgia, tudo de novo, não era só para mim o desgaste. Sim. Né? Então foi muito, muito triste, muito pesado essa parte. Né? Mas eu vou voltar um pouquinho e contar, depois que eu descobri o que eu fiz. Eu não contei para minha família. Eu saí do consultório do mastologista, liguei para uma amiga, falei que eu ia passar na casa dela. E fui, antes eu passei lá na igreja, tinha uma igreja perto, eu entrei, chorei. Viveu aquele momento. Desabafei com o nosso Senhor, pedi Nossa Senhora força e, primeiramente, antes disso tudo, meu Deus, obrigada que é comigo, não é com meu filho. Senhor, antes de agradecer por outro momento, pedir alguma coisa, foi obrigada, meu Deus. Você só tem um Sou filho, eu, né? eu só tenho um filho, ele estava com 20 anos, né? Já era um rapazinho agarradíssimo comigo. Sim. E tudo que eu fiz naquele momento inicial foi agradecer a Deus porque era comigo, não era com meu filho. Sim. Isso porque eu tinha um casal de amigos que estava passando por um processo muito doloroso
que um filho de 16 anos tinha um câncer no cérebro. Então já tinha Eu via um estigma. o sofrimento deles com o filho doente. Sim. Então, naquele momento, eu não tinha outra opção senão agradecer a Deus. Sim. Né? Porque era comigo. E nesse instante veio esse sentimento de felicidade. Foi aquela dor do diagnóstico, mas ao mesmo tempo aquele alívio, aquela felicidade. A primeira gota de felicidade. Então, por quê? Né? Como que pode ter uma coisa dessa? E aí, essa gota de felicidade, ela foi se modificando durante o percurso do tratamento. Né? Não só esse momento gerou essa felicidade, como outros fatores foram me trazendo a felicidade. E no meio de tanta dor, o que sobressaiu para mim foi a felicidade. Que isso, Soraya? Então foi assim que começou. Percepção sensacional a sua. Foi dessa forma que começou já na minha cabeça que junto com o câncer pode sim haver felicidade. Olha só. E foram acontecendo outros fatores que cada dia comprovava mais o que eu estava pensando. Você fez a cirurgia na mama mais afetada e passou por todo o tratamento, né, depois, posterior? Passei. Primeiro, eu vou contar uma outra parte da que eu acho importantíssima, que é como que eu contei para minha família. Sim. Né? Eu esperei tudo estar decidido até o dia da cirurgia para contar para minha família. Porque a gente é muito ligado, a gente é muito sensível, um cuida muito do outro. E eu não queria ver ninguém sofrendo por muito mais tempo do que o necessário. Eu sabia que eles iriam sofrer. Mas chegar com uma coisa ainda sem ter uma resolução prevista, eu acho que é mais doloroso, desgastante. Então, na verdade, todo esse processo inicial eu levei sozinha e com minha amiga, que morava longe, em outro bairro, mas que me deu todo o apoio. Que eu tinha que ter alguém para me apoiar, né? Porque sozinha a gente não dá conta, não. Então, a minha amiga Roseli, que me deu todo esse apoio. Um beijo pra Roseli. Minha amiga, essa foi assim, ó. Foi o meu anjo. Sim. Né? Então, eu não contei, eu ia falando com ela as coisas e não contei. Quando já estava tudo definido para a cirurgia, meus pais resolveram viajar. E eu não queria atrapalhar a viagem deles e nem contar por que eles iriam, que eu achava que era melhor esperar. Então eu falei que eu ia fazer uma cirurgia no braço. Eu tinha muita dor no braço, né? Posição de trabalho, essas coisas todas. Falei, eu acho que vou ter que fazer uma cirurgia no braço. Pronto, passou. Aí eles viajaram, eu adiei a cirurgia uma semana para dar tempo deles voltarem. E contei primeiro, e eu tenho um companheiro que na época era de 12 anos, que eu já tinha, a gente é namorado, mas a gente tem uma vida em comum. A gente é casado em casas separadas. Sim! Né? A verdade é essa. Sim. E ele estava com problema na família dele também, de saúde, estava no interior e eu não contei para ele também. Então eu estava esperando ele chegar, resolver o problema dele lá e chegar para poder contar. Aí eu contei pro meu irmão mais novo, porque eu pensei, eu vou ter que ter algum suporte. Ele estava mais próximo de mim. Que a minha irmã, se eu contasse para ela, ela ia desmoronar como ela desmoronou. Eu sabia que ela ia desmoronar. Então, eu contei para ele. Até então, eu não tinha contado que já tinha recebido o resultado. Era só que eu ia descobrir. Um dia eu chamei os dois irmãos e a cunhada e contei para os três. Meu irmão ficou petrificado. Não mexia um músculo. E esse meu irmão mais velho, o Gleison, era o que eu achei que fosse me apoiar mais. E ele desabou. E a esposa dele, a Adriana, ela começou a contar história, falar sem parar. Aí na hora eu vi também, ela não vai ter estrutura. E o meu irmão mais novo, que é o Anderson, é que segurou as pontas. E para contar para o meu filho e para minha irmã. Então foi outra luta. Depois, com o tempo eu fui descobrindo, as pessoas foram conversando comigo, que além da dor de ter o câncer, em vez de eu ter preocupado comigo, eu preocupei com a minha família. Como que eu ia contar? Então eu tinha um sofrimento assim, bem diverso para poder dar conta de segurar. Então eu sofri mais
por eles como que eles iam receber. Aí contei para minha irmã, foi aquele chororô, e fui contar para o meu filho. Esperei ele fazer o Dr. Lauri, que é o que fez a biópsia, se transformou no meu anjo, e ele me deu todos os conselhos e tudo, e ele me disse assim, espera seu filho fazer as provas da faculdade para você falar, porque apesar de ter 20 anos, ele não tem maturidade para passar por uma situação dessa. Aí eu aguardei um pouquinho, quando ele acabou, ele estava sentadinho no sofá com os pés no meu colo, aí eu falei, Pê, sabe aquela cirurgia do braço? Não é do braço, eu tô com câncer de mama. Aí ele levantou, me abraçou e falou assim, mãe, isso não é sinal de morte, mãe. A minha amiga fulana que ficou lá, fez tratamento, ele teve um outro olhar, porque a geração atual, ela aprendeu a conviver com a cura ou com a sobrevida das pessoas com câncer, né? Porque na nossa geração ainda não tinha muito tratamento. Então câncer era sinônimo de morte. E quando ele falou isso, também ele trouxe uma outra visão. Porque ele estava acostumado a conviver com pessoas que passaram por câncer e que estavam aí, que sobreviveram. E aí você sentiu um alívio? Eu senti um alívio, porque aquela preocupação toda com ele que eu estava, de certa forma, nem que eu não precisasse me preocupar, mas é que ele ia ter outro olhar para a situação. Foi a segunda gota de felicidade. Foi a segunda gota de felicidade. Sim. Porque como ele trouxe exemplos, ele me abraçou, ele me acolheu. E a partir daí, ele assumiu a responsabilidade. E o peso diminuiu. Diminuiu. Porque aquela dor, aquele sofrimento todo que eu estava sentindo pelo diagnóstico, estava muito agravado por eu contar para eles, para a dor que eles iriam sentir, e eu pude sentir um alívio ali. Então, na verdade, a minha irmã, pela mesma situação, o que trouxe um equilíbrio de sentimentos foi a fala dele. Que apesar que eu tinha certeza que ele estava sofrendo muito, mas que ele tinha um olhar diferente. Sim. Né? Então, aí eu fui descobrindo essas facetas da felicidade. E aí você seguiu com o tratamento? Eu segui com o tratamento, fiz primeiro a cirurgia, foi só quadrante, né, que estava com 2,5 centímetros, mas na hora lá precisou tirar 1,9. Segundo o médico, quando fez a punção, ele pode ter regredido. Entendi. Então, mesmo com a margem de segurança, tirou 1,9 que tirou. Sim. Né? Então, eu fui para o tratamento de quimioterapia e depois eu fiz a radioterapia. Mas aí, numa mama só. Nesse período, o processo de quimioterapia também para mim foi super, diz a minha médica Raquel Ribeiro Andrade, ela falou, Soraya, você é a paciente tão diferente que você serviu de exemplo para mim, que eu te cito de exemplo para outras pessoas. Enquanto todo mundo estava com aquela preocupação do cabelo, com isso, aquilo, eu nunca fui uma pessoa vaidosa. Mas, claro, o cabelo tem um significado enorme, né? Na questão da feminilidade, sim, né? De tudo. Mas isso pra mim não foi nada, nem lembrei. Sim. E ela me sugeriu, assim que eu começasse o tratamento, fazer a raspagem, pra eu não ver ele caindo, porque teria a seção vermelha, que é a que faz o cabelo cair, depois passaria pra 8 da branca, né? Que ele vai começando a crescer. E eu não quis, porque eu quis, na verdade, ver cada fio do meu cabelo caindo. Aquilo pra mim era como se fosse assim, eu ter certeza que a medicação estava fazendo efeito. Eu sabia que não era. Mas se o meu cabelo não caísse, se precisa cair ele não caísse, eu ia ficar mais assustada ainda. Sim, mas faz sentido esse Então, raciocínio. Faz todo sentido. Eu quis ver cada cabelinho cair. Sim. E no 14º dia, no 14º dia, ele começou a cair. Porque até então não tinha caído. Esse 14º dia é complicado, né? É o 14º dia. Que todo mundo disse que a gente pensa assim, não, deve cair aos poucos. Não. É o 14º dia. Incrível. É impressionante. Na hora que eu peguei e que eu tirei a mechinha do cabelo, vocês não têm noção da felicidade que eu senti. Gente de Deus. Eu fiquei numa felicidade. Eu curioso. Coloquei ele lá, assim, não é assim, foi explosivo a minha felicidade.
coloquei a mechinha lá, também ia fotografar e mandar para todo mundo. E aí você falou, porque tá tava funcionando. caindo. Tá funcionando, a medicação tá funcionando. Isso. Sabe? E isso me trouxe também um alívio. Então, aquelas coisas que parecem pesadas para todo mundo, eu tive um outro olhar. Sim. E eu fui deixando esse cabelo crescer. Aí eu comecei a usar lenço porque ele cai muito, né? Não cai devagarinho, ele cai. Então, eu andando, ele cai. E aí eu comecei a usar lenços. Começa a incomodar também as Começa a incomodar as pessoas. Tem pessoas. risco de cair no alimento, Isso. né? Mas chegava lá na clínica, eu tirava o lencinho e ficava com meus buraquinhos, todo de buraco. Não, o lenço era necessariamente para os momentos que não tivesse como tirar. Né? E chegava lá, tirava, e eu fui pra terapia, claro, maravilhoso, não tem como uma pessoa passar, como que alguém consegue passar por um momento desse sem uma terapia? Sabe, é o momento da gente, é o momento que a gente pode falar o que a gente quiser, expressar o sentimento que a gente tem, eles sendo bons ou ruins. A gente tem uma escuta isenta, né, de laços com a gente. Sabe, então assim, era um momento felicíssimo pra mim. Sabe? E eu ia toda sereleca com minhas farinhas do cabelo. E a Flávia me perguntava, Soraya, e o cabelo? Não te incomoda, não? Não, de forma alguma. Se alguém não tá fazendo Soraya, o cabelo, você fala, que cabelo? O cabelo tava caindo. Então foi assim, um momento mágico pra mim ver o meu cabelo cair. E essa quimioterapia, e a quimioterapia você passou por efeitos colaterais? Passei. A primeira, eu saí de lá, tudo bem, fui passear na cidade, não tive nada na primeira. Na segunda, eu já comecei a ter enjoo, que era 21 dias depois, né? Sim. Comecei a ter um pouquinho de enjoo. Não conseguia cheiro de nada açucarado. O cheiro do adocicado me fazia enjoar. Foi a segunda. A terceira, aí as pessoas começaram a mandar coisas salgadas pra mim, né? Porque já que eu não podia com doce, eu já não suportava nada salgado. Só queria doce. Então, foi muito diferente uma de outra. Sim. Sabe? Mas fazia mal 3, 4 dias. Depois superava. No quinto dia, eu queria ser eu. Eu sempre viajei muito, eu sempre dancei muito, continuei fazendo tudo. E isso começou a incomodar as pessoas, porque eu sorrio muito. Meu sorriso é muito natural. Sim. E isso começou a incomodar. Eu escutei gente falando assim, gente, será que ela não tem consciência do que ela tá passando, não? Sabe? Foi uma coisa assim, incomodou as pessoas de me ver tão bem, né? Passando por uma situação tão bem. E eu me achei linda, careca. Linda. Eu me senti deslumbrante, careca. É como se tivesse tirado todos os meus enfeites e me deixado nua e crua. E eu me sinto uma pessoa linda. Então eu estava me sentindo linda. Foi um processo de soltar as amarras que você veio acumulando durante a vida. Isso. Que curioso, então, foi né, muito Soraya? gostoso. Eu me sentia linda, linda, careca. Eu achei a minha cabeça linda. Sabe, tudo trazia bem-estar. E as pessoas se aproximavam de mim por isso. Sim. Eu não tive nenhuma rejeição, eu não me senti, sabe, com preconceito. As pessoas conversavam sobre a doença comigo tranquilamente, naturalmente, porque eu estava tão aberta para isso. Eu já ia falar. Sabe, eu estava tão aberta para isso que as pessoas se aproximavam de mim. Agora me fala uma coisa, assim, pra gente começar a contextualizar isso, né? Cada um busca uma válvula de escape para conseguir passar por isso. Você já falou várias, né? Inclusive a terapia e tudo mais. Mas e a história do diário? Aí você foi colocando essas memórias no seu diário. Exatamente. Desde o primeiro dia, como eu não contei para as pessoas, eu fui registrando os meus sentimentos e a minha percepção sobre do olhar do outro para mim, do olhar do outro para o câncer, do olhar da sociedade, sabe? Eu fui registrando. Então eu não registrava fatos, eu registrava sentimentos. Sim. Que eu ia passando, né? Que eu ia tendo, que eu ia percebendo. Nesse processo tinha uma exposição no BH Chopati Savassi do grupo Pérolas de Minas. E eu fui ver esses quadros com o intuito de
fazer uma experiência. Eu ia lá perto desses quadros, com o lenço e sem o lenço, para ver como que essas pessoas iriam reagir. Ah, que ponto cheguei! Porque eu queria descobrir essa percepção. Você é sempre esse muito olhar. provocativa, né, Soraya? Eu passando por todo esse processo, todo mundo achando assim, não, até sofrendo demasiado. Claro, eu não tô negando meu sofrimento, Claro. mas eu busquei alternativas para eu não viver do sofrimento, para eu não viver Sim. da dor. Sim. Né? Mas eu achei que eu fosse morrer realmente. Né? Mesmo eu tendo passado com leveza, o que eu imaginei é que eu fosse morrer. E se eu iria morrer num curto ou médio tempo de vida, por que eu ia desperdiçar esse tempo? Eu ia aproveitar esse tempo. Então eu saía para dançar, eu viajei muito. O meu namorado, né, já tendo, desde o início ele chegou, antes da minha cirurgia, me acompanhou em tudo. Antes de eu fazer a cirurgia, a gente fez uma viagem junto para um forró que tem em Corveiro, dancei, Sim. sabe? Só os meus irmãos e tudo que, né, que sabiam que eu estava um pouco aquém do que eu sou realmente, que não tem como você ficar normal. Mas eu tive essas experiências. Aí eu fui e registrei, eu queria registrar esses olhares das pessoas. Só que aí me deu uma decepção que eu cheguei lá e não tinha ninguém para ver. As pessoas não foram ver a exposição. Aí eu fui lá, tirei foto, fiquei tirando foto lá. As pessoas passavam para lá e para cá sem nem me notarem. Olha, tá vendo? E eu descobri que eu Não tinha nada de errado. Eu tava achando que eu era a bolada da vez. Eu não era enquanto que na verdade não era nada demais, né? nada. Então, assim, porque. Aí eu outra coisa, gente, porque cadê aquele olhar de preconceito das pessoas? Cadê aquele olhar de curiosidade das pessoas? Não percebi isso. E com isso me despertou a necessidade de fazer outras experiências. Eu ia para o supermercado, ia anotando tudo, todo dia, no final da noite, durante o dia, eu ia no meu caderninho. Você ia pro seu diário. Ia pro meu diário contar o que tinha acontecido, as minhas percepções, as minhas decepções, né? Sim. Aí eu ia no supermercado e ficava tentando pegar uma coisa lá em cima para ver se as pessoas iriam me ajudar. Sabe? Eu ia de lenço, nesse período eu tava de lenço ainda. Tentava tirar. Uma coisa que me deixou encantada. Os homens foram extremamente generosos, extremamente solidários durante todo o processo de tratamento, durante todo o meu processo de experiência. Sim. E as mulheres eram indiferentes. Isso foi uma tristeza. Que curioso isso, né? Mas eu acho que tristeza. talvez não seja indiferença, talvez seja medo. Aí, Medo. Isso a gente percebe com o tempo, você vai perceber. Todo canto que eu ia, mulher nunca me ofereceu para me ajudar. Nunca. Eu ia em banco, eu ia em supermercado, eu ia em padaria, tentava fazer uma coisa diferente para chamar atenção. E as mulheres não chegavam perto de mim, e os homens chegavam. Sim. E com isso, eles conversavam e me contavam histórias que eles já passaram. Então eu ia no açougue, teve um dia que eu fiquei mais de uma hora lá escutando a história do açougueiro, que a esposa dele estava passando também pelo processo. Eu acho que ele não tinha com quem conversar e ele se sentiu aberto para falar comigo, que eu estava entendendo tudo que ele estava passando. Sim, você mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Aí a gente conversava muito, então os homens foram solidários, foram generosos. Só que com o tempo eu percebi que as mulheres não chegavam perto de mim porque elas tinham medo. É o medo do acontecer comigo. Né? É o medo. Eu tava ali, era como se eu fosse um espelho do que poderia acontecer com elas. Sim. E eu fui tendo esse olhar diferente para as mulheres. Sabe? Que não é bem preconceito, não é insensibilidade. Não, né? Era medo mesmo. Sim. Né? E ele existe. E ele é, como é que eu posso dizer? O medo nessa situação é o pior inimigo. Ele é o pior inimigo. Né? Em todos os aspectos. Porque ele adia as decisões que podem ser um divisor de águas. As pessoas falam assim, ó, eu vou ao médico pra quê? Quem procura acha. Quem É. procura acha e cura. Exatamente. Quem procura acha e cura. E me conta uma coisa, Soraya. Aí tá, e esse diário? E me conta o que virou isso. Esse diário virou a minha tábua de salvação, né? Porque apesar de eu estar bem nos outros dias, a gente começa, você vai dançar, você não tem ocupação pro dia inteiro, né? Então eu já levantava, ia pro meu diário, ia
transformando, virou assim muito, ficou muito grosso, porque eu contava tudo, né? Era Sim. uma situação. Eu adorava. Eu adoro escrever, sempre gostei muito de escrever. Sim. Tá? E sempre quis escrever um livro e nunca achava o assunto, porque eu não queria um romance. Eu nunca achava o assunto. Você sempre quis escrever e não tinha motivo para escrever, eu não tinha um tema. Eu queria um tema que fizesse bem para as pessoas, que fosse motivacional, mas eu não achava um assunto. Eu falei, Deus colocou o assunto na minha vida. Até isso, gente. Deus colocou o assunto na minha vida. E aí? Aí eu escrevia. Aí quando foi um belo dia, eu já passando por todo o tratamento, a minha quimioterapia vermelha, todo mundo fala que é a mais pesada. A terceira sessão de terapia era como se o cérebro não cabesse na minha cabeça. A caixa era alguma coisa desproporcional. Foi a pior sensação. Você olhar e não ver nada. Tava tudo desproporcional. Foram 4 dias terríveis. Sim. Sabe? De descompasso entre o pensamento, a cabeça, o cérebro, o físico e o emocional. Foram horríveis. Foi o pior que teve, foi essa terceira quimioterapia. Mas, de certa forma, eram períodos pequenos e que eu não tive grandes enjoos, não precisei ir para o hospital, não tive nada. Então, eu ia escrevendo todas essas sensações, eu ia colocando no meu diário. Porque eu tinha que colocar ali naquele momento. Porque depois que você contar, já é um outro olhar, uma outra percepção. Então, eu queria contar aquilo no presente. Meu livro é escrito no presente. Sabe? Meu diário era no presente. Aí, veio a quarta, veio a branca, que todo mundo fala que é leve, e eu comecei a passar muito mal com a branca. Meu corpo foi cansando. Na 8ª, eu tive uma febre que não parava, fazia os exames, não achava nada de infecção, nada. Aí a médica resolveu me internar. Eu passei por períodos assim, que deveriam ser muito tensos lá na internação. Primeiro, eles já falaram que eu iria ficar lá 30 dias. Eu ficando 30 dias, eu ia ter que interromper o tratamento. Sim. O meu pulmão ainda estava com o efeito da radioterapia, da quimioterapia, ainda estava cheio de algumas coisas. O oncologista olhava, falava que não era do câncer. O clínico olhava e falava, não, nós já procuramos tudo, não tem nada, então pode ser o câncer. E eu pensei um dia assim, cada macaco no seu galho. Dentro do hospital eu pensei isso. Porque na hora que ele falou, era como se tivesse jogado álcool em mim e jogado fogo. Quando ele falou que só podia estar dentro dos quadros do câncer, da metástase. Sabe? Depois que o outro disse que não tinha nada nessa linha. Aí, aquele momento ali eu desmoronei. Porque para chegar a se ouvir que é uma metástase assim, dessa forma é muito pesado. Eu imagino. É muito pesado. E quando o oncologista falou que não é, eu concluí, cada macaco no seu galho. Cada médico conhece da sua área, do seu estudo. E pus isso na cabeça. Precisei fazer aquele exame medular, que é muito difícil, que dizem que é muito difícil. Num piscar de olhos fizeram, porque eu fiquei na posição fetal lá, na tranquilidade, extremamente relaxada. O médico falou que tinha dias que ele estava tentando fazer uma paciente lá e não conseguia, porque na minha cabeça eu já não estava com câncer, porque o oncologista já tinha falado e tem que fazer, vamos fazer. E lá no hospital, eu ia registrando esses fatos todos. Até essas memórias você registrou. Registrei tudo, sabe? E saí do processo sem ter tido nada, sem ter achar nada anormal no meu corpo. No 14º dia eu fui fazer a 9ª da branca, continuei o tratamento sem problema nenhum mais. O corpo, parece que o corpo estava muito cansado já, né, das químios, né? Então, parou uma semana, deu uma relaxada e voltou tudo normal. Eu não tive mais problema nenhum. Né? E cada detalhe desse, de sentimento, do olhar do médico, da fala de um médico, tudo eu registrava. Tudo isso. E aí isso virou o quê? Isso virou um belo de um livro que quando eu contei pra minha amiga lá no início, que eu tinha descoberto a felicidade, lá no início, porque o meu filho não estava doente e o rapazinho que estava doente era sobrinho dessa minha amiga. Sim. Então lá eu descobri que câncer e felicidade podem andar juntos sim. Sim. Eu já tinha vou escrever um livro com esse nome, Um Câncer e uma Felicidade. Então quando eu fui fazendo o meu
diário, ele já estava, de certa forma, direcionado para um livro. Sim. Né? E no final desse primeiro tratamento, porque eu não fiz a cirurgia na mama esquerda, eu mandei para um primo meu, pedi para ele ler, ele é espírita, pedi para ele ler, e ele falou assim: Soraya, você vai publicar isso agora, enquanto está a flor da pele, porque você vai ajudar muitas pessoas com esse livro. Sim. Então, ele pagou uma parte desse livro e a outra parte? A outra parte! Fiquei eu pensando, vou vender o livro, vou pagar, vou isso, vou aquilo, né? Um belo dia, depois o livro, fica muito caro, né? A gente sabe que fica muito caro. Eu fiz 1000 exemplares para mim e 1000 para serem distribuídos. Então ficou muito caro. Eu sou ambiciosa, eu não queria 200 exemplares, eu queria muitos exemplares. Aí fui fazer uma palestra na Baleia, que eu tenho que contar isso para vocês, que foi a coisa mais maravilhosa. Distribuí grande parte desses livros, não consegui vender os livros para poder pagar a outra parte, porque eu saí doando os livros. Porque eu ia encontrar uma pessoa que tinha história, como é que eu ia vender esse livro para ela? Eu tinha que doar esse livro para ela. Eu queria que esse livro ajudasse, porque a minha intenção era ajudar, não era ter lucro com o livro, mas também não era ter prejuízo. Pelo menos pagar o custo dele, né? Mas aí eu fui convidada para fazer algumas palestras. E com o dinheiro dessa palestra, eu pude doar mais livros. Em alguns lugares eu recebia e a maioria eu ia fazer as rodas de conversa e tudo de voluntário. Então, como que eu consegui? Eu cobri os gastos do voluntário, que era a minha intenção, na verdade, né? Sim. Né? Então, deu para equilibrar, assim. Mas aí eu fui para o Rio, lancei esse livro. A editora não queria o nome Um Câncer, Uma Felicidade. Falaram para mim assim: câncer não vende, com essas palavras. E principalmente quando ele está associado à palavra felicidade. Então é um antagonismo aí, Isso, né? exatamente. E que é possível sim. É possível sim. Traz leveza à dor, sabe? Traz motivação, gratidão, que eu acho que o sentimento mais bonito que eu tive durante esse tempo para mim foi a gratidão. Sim. Hoje eu consigo ter esse olhar. Sim. Né? Hoje eu consigo olhar como eu fui grata a tudo, né? E como isso me fez bem, sim. Né? Na época eu não sabia o que eu estava sentindo, mas sabe, a gente sabe, que eu falo: ai meu Deus, obrigada, o tempo inteiro eu agradeci a Deus, obrigada que comigo, obrigada que não é com meu filho, obrigada que isso deu certo, tudo eu agradeci a Deus. Mas assim, a gente passa realmente sentir isso, né? Isso deixa de ser uma palavra e vira um sentimento. Exatamente. Né? E duas situações nesse tratamento que fizeram com que me despertasse um olhar diferente. Onde eu fazia o tratamento, tinha tratamento oncológico pediátrico. Então eu via lá aquele monte de criança com histórias maravilhosas, os pais sofrendo, mas sofrendo, e os meninos correndo, brincando em todo canto lá. Outra vez eu olhava: meu Deus, não é meu filho, obrigada, meu Deus, que não é com meu filho. E via a dor dessas pessoas e tinha certeza que o meu sofrimento não era uma partezinha do sofrimento desses pais. Sim. O que eu estava sofrendo não era nada em vista dessas outras pessoas, sabe? Então, pelo processo todo, meu sofrimento era tão pequeno, né? Como casal com filho, outras pessoas que não aceitam o diagnóstico, que sofrem tanto só pelo diagnóstico, simplesmente pelo diagnóstico, não porque ele vai proporcionar daí para frente. Sim. A palavra câncer, ela tem um peso, um estigma muito grande, né? Que eu acho que tem que ser tirado isso. A gente tem que trabalhar, mostrar de outra forma. Ainda tem preconceito do tipo assim, ó, se eu falar sobre o assunto, ele pode vir para mim. Era como se eu estivesse atraindo a doença. Né? E isso a gente ainda vê. Vê muito. Isso a gente ainda vê muito. Então, tudo que eu tentava fazer era para tirar. Não, tô com câncer sim. Tô com câncer. Gente, você tá aí bebendo. Eu tomei minha cervejinha durante a quimio, não.
né? Mas saía depois, tomava minha cervejinha, fazia tudo. Vida que segue. Vida que segue. E se eu tiver um período médio ou curto de vida, eu tenho que aproveitar esse período. Eu não vou ficar lá dentro de casa me lamentando, fazendo todo mundo sofrer e deixar o tempo correr. Então, eu sempre fui muito intensa na minha vida, com tudo. Então, não vou falar assim, eu fui mais intensa. Eu não sei se tinha condições de eu ser mais intensa do que eu já era. Mas eu não deixei de ser intensa. E o livro Um Câncer, Uma Felicidade foi seu segundo filho? Foi o meu segundo filho. Cadê? Mostra aí pra gente. Meu livro. Um Câncer, Mostra Uma lá pra Felicidade. câmera. Olha que linda a capa do livro. Olha que E linda essa a capa capa do também livro. gerou muita polêmica. Que é você, careca, assumida. Olha, viu que sou eu! É você! Lógico que a gente sabe que é você. É você. Eu tenho uma prima, tenho duas primas artistas. Eu pedi pra ela fazer a capa, ela me deu 3 opções. Uma com lenço, uma tirando o lenço e essa careca. Essa aqui tinha sou a menor Essa sou dúvida. Então, um câncer, uma felicidade, é possível sim. É possível passar pela dor junto com a felicidade. Não tenho dúvida disso. Tá? A felicidade, ela consegue ser maior do que a dor. É uma coisa incrível, mas a gente pode achar que não, mas ela consegue. E fala pra gente, onde a gente encontra esse livro, Soraya? Esse livro hoje, ele tá na livraria Leitura do Shopping Cidade, Leitura do BH Shopping e do Partage. Sim. Tá nas livrarias online americana.com, Submarino, Amazon. Sim. E ele tá em e-book também. Sim, Na Amazon. Que ótimo. E aí, através do seu Instagram, né, que é um contato que é até mais certo de conseguir. Porque ele tava na Cultura, na livraria Cultura, em São Paulo, tava em outras livrarias. Só que quando a gente coloca lá para comprar, fala que tá indisponível e pede um número X de dias para poder verificar. Só que no meu Instagram e no meu Facebook, dá para comprar o livro, eu acho, de forma até mais fácil. Eu mando pelo correio. Sim, tem um programa, né? Muito mais muito bom, mas com um preço acessível. Sim. E eu mando pelo correio para quem quiser comprar. E qual Então, que é o Instagram? Meu Instagram é @umcâncerumafelicidade. Minha página do Facebook também é Um Câncer, Uma Felicidade. E eu tenho também o meu Instagram, né, pessoal, que eu falo algumas coisas como escritora e tudo, que é Soraya _Evangelista. São 2 As no final. Sim. Né, no Facebook e no Instagram. Ótimo. Né? Eu tenho também um site que é www.cancerefelicidade.com.br. Sim. O site está desativo momentaneamente, porque eu não paguei. Sim. Mas eu vou ativar. Sim, não, isso aí a gente com certeza vai conseguir recurso para isso, né? Então, e eu tenho um projeto, desde que eu lancei o livro, eu me dediquei muito a passar a minha história para as pessoas, a mostrar para as pessoas, né, que tudo é possível, que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, eu tenho medo de fazer mamografia, eu tenho medo de achar. Quem acha, trata, quem trata, cura. Né? Então, esse é assim, vou colocar o lema, né? Não tenham medo, procurem, se encontrarem, tratem, conseguem ser felizes, conseguem viver por muito tempo. Hoje, o câncer de mama, ele tem uma grande probabilidade, eu vou colocar de cura, que há uma controvérsia entre linhas da medicina, né? Sim. Que falam sobre cura e sobre sobrevida, né? Então, eu sei que a gente pode viver muitos anos, a gente pode viver feliz, pode viver bem. Eu conheço casos lindíssimos que as pessoas têm metástase e que vivem maravilhosamente. Maravilhosamente. A gente tem um grande medo de que o câncer que a gente descubra é que vire metástase, né, em alguns órgãos. E a sensação que a gente tem a princípio é que virou metástase e pronto, acabou. Né? E tem histórias lindas de pessoas que vivem com câncer, fazendo tratamento 1 vez por mês, 2 vezes por mês,
e que vivem, trabalham, viajam, vivem super bem com câncer controlado. Sim. Né? Ele pode não ter cura, mas ele pode ser controlado. Sim. Né? Soraya, quantas mensagens sensacionais nós escutamos hoje. Eu quero te agradecer demais, de verdade mesmo. Assim, a sua história, ela é muito inspiradora, ela é muito... pontua coisas importantes, provoca o nosso pensamento, né? Provoca a nossa atitude frente a determinadas coisas e frente ao câncer de mama, propriamente dito. Então eu quero te agradecer, de verdade. Eu que agradeço. Eu desejo que esses projetos todos seus, assim, agora estejam juntos com o meu, Isso, né? Com o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama, para que a gente juntas consigamos aí salvar vidas, por que não dizer? Não é pretensão nossa. Não, informação salva vidas. Sim, né? sem Ela dúvida. precisa, essas informações elas precisam circular, né? Para que as pessoas tenham mais coragem Sim. de fazerem exames, de procurarem, né? Gente, vou lá, eu tenho medo de encontrar, não encontrei, não, ótimo, encontrei, vamos lá tratar. Né? Então a informação salva vidas, isso é uma coisa assim que a gente tem que estar muito atento. O autoexame, eu descobri no autoexame. Sim, sim. Né? Eu descobri no autoexame. Então é uma coisa assim essencial. Se cuidem, se amem, né? Tem um otimismo, mas aquele otimismo com pé na realidade. Sim. Né? A gente fala assim, mas você é muito... Às vezes a gente escuta assim, mas você é muito pessimista. Não, gente, a gente tem que ser realista. As coisas estão, e por que acontece com todo mundo e não pode acontecer com a gente? Sim. Né? Acontece com a gente sim. Só que a gente tem que se cuidar, tem que se tratar, né? Tem que cuidar muito do emocional, tem que fazer com que os momentos de dor fiquem realmente mais leves. Que isso é possível sim. Essa é a sua grande mensagem. Essa é a minha grande mensagem. Eu não convivi com a morte durante o meu tratamento. Eu convivi com a vida. Linda demais! Muito obrigada, Soraya! Nós mulheres que passamos Sim. por tudo isso, né? Passamos por tudo isso, que temos Sim. o poder, né? De ter uma vida melhor, de ter uma vida feliz. Nós podemos ter e temos o poder de ter uma vida feliz. Isso é muito importante. Pra sempre. Pra sempre. Um beijo. Tá? Valeu demais!